Boa noite, galera. Vamos entrando para mais uma live aqui do Detona Química. Frente fria chegando. Deixa eu ver se o pessoal... E aí, Júlia, como vai? Tudo certinho? Gente, tô até com meu chazinho aqui preparado. Opa. Nossa, super quentinho. E aí, Marina, tudo jóia? Boa noite, já vou te chamar. Gente, essa live aqui, só vou contar antes dela realmente acontecer. Quase que não teve live hoje, porque a luz acabou. Tomei um susto, acabou, voltou às 7 horas. Eu fiquei morrendo de medo de não conseguir fazer a live com vocês, mas graças a Deus deu tudo certo. Foi um sustinho, quase foi uma live, até brinquei aqui em casa, quase foi uma live à luz de velas. Mas o frio chegou aqui pra valer aqui em Minas. Não sei como é que vocês estão aí. Me contem, tá calor onde vocês estão? Pá. Deu certo a luz? Vamos lá, já tá entrando o pessoal. Bom, gente, outra coisa também que eu queria contar pra vocês. Eu queria primeiramente também agradecer aos mais de 8 mil seguidores que a gente atingiu semana passada. Fiquei muito feliz com esse número. Agradeço de coração todo mundo que acompanha nosso trabalho, que nos incentiva. Muito obrigada. E também anunciar que domingo agora a gente vai ter uma live, tá? Com o Doutor Cosméticos. É o professor Ricardo Garcia, tá? Ele também tem um canal no YouTube, é um professor universitário muito gente fina, que vai tirar várias dúvidas sobre cosméticos com a gente. E a gente sabe que cosmético é química pura, né? Então é bem bacana e já deixo o convite para vocês. Bom, que horas são, por favor? Beleza, 8h32. Mandei a solicitação. Tá conectando. Oi, Marina, boa noite, tudo bem? Oi, oi, tudo bom, pessoal? Boa noite. Tudo bom, Paulinha? Tudo bom? Você tá me ouvindo bem? Tá me vendo bem? Tô super bem. Ah, então Vocês tá bom. conseguem me ver e me ouvir bem? Sim, Estamos sim, dividindo bem a tela? sim. E aí, Marina, tá muito frio aí? Jamais. Sério? Nossa, a gente tá frio aqui. No Rio de Janeiro, cara, eu posso te falar, Paula, eu tava aí em Passa Quatro, passei 30. Aí não, né? Porque é perto de Itaiandu. Mas Sim, eu passei 30 dias em Passa Quatro, eu fui embora correndo, por mais que o meu filho prefira estar ali, né? Prefira estar aí junto com a avó e tal, por conta do frio. Eu não aguentava. Tá quantos sim, graus sim. aí agora? Marina deve estar em torno de 17, 16. Por aí. Era isso que fazia. Até uma noite que eu fui dormir, tava 6 graus. Eu falei, gente, eu me recuso. Eu tô indo pro Rio de Janeiro porque eu não Mas a conseguia nem fazer vantagem exercício de manhã. é quando tem essas geadas, né? O céu fica lindo, fica azul, perfeito, né? É, isso é Mas o verdade, frio verdade. e castiga. Se estiver no sol, fica frio, não adianta. Com certeza. Pessoal, é o seguinte, eu com a Marina a gente conversou um pouco antes da live e hoje a dinâmica da live vai ser um pouquinho diferente, né, Marina? Até foi sugestão sua a gente fazer uns stories para o pessoal falar se era verdade ou mito e a gente vai conversar sobre essas perguntas, né, Marina? Isso Mas aí, antes de eu falar gente. das perguntas, eu queria pedir, Marina, para você se apresentar para o pessoal. Sim, então, pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. Eu sou nutricionista funcional, é uma área da nutrição que estuda muito a função dos alimentos no nosso corpo, né? Então, além de nutricionista funcional, eu fiz também uma pós-graduação em fitoterapia. Então, eu amo tudo sobre fitoterápicos, tudo sobre plantinhas, né, medicinais, desde chás até mesmo os fitoterápicos em cápsulas. E eu trabalho com atendimento clínico, né? Ou seja, eu tenho um consultório há mais de 10 anos e eu insisto, né? Invisto muito também na reeducação alimentar. Eu não acredito em dietas, eu acredito em mudanças efetivas, né? Que você mude para sempre. Então, reeducar hábitos
é muito melhor do que você viver de dietas. Então, quem sou eu? É a menina que reeduca hábitos. Ah, que bacana. Nossa, Marina, e realmente, quem entende um pouco de nutrição sabe mesmo que dieta para muita gente é furada, né? Tem aquele efeito sanfona, é bem Exatamente, complicado. Nossa, exatamente bem isso. bacana. Fujam Marina, disso. é, não, mas sabe o que que eu tô. Não sei se você tem a mesma percepção que eu, mas hoje em dia parece que as pessoas se preocupam mais com saúde. Total, está crescendo muito. Graças a Deus, eu acho que a internet, né? Principalmente agora com a quarentena, com as lives que as pessoas puderam participar. Então, a internet tem feito a população evoluir em todos os aspectos. Eu vejo pessoas, né, se interessando mais por finanças, eu vejo pessoas se interessando mais por nutrição, por, de repente, até mesmo questão comportamental, né? Uma pessoa Sim. que segue um psicólogo ou um psiquiatra que também ajuda nessas questões emocionais. Então, de uma forma geral, a internet tem levado muito conhecimento para a população e eu vejo que só o conhecimento transforma. Né? Tanto é que eu invisto muito no conhecimento dos meus pacientes, dos meus seguidores, para que eles aprendam cada vez mais sobre o impacto de uma alimentação ruim no corpo e sobre os benefícios dos alimentos bons, né, no seu organismo. Então, essa é uma crescente que é um fato. Você tem razão, as pessoas têm se interessado mais, sim. Nossa, eu lembro quando eu era mais criança, assim, você falava, ah, eu não bebo refrigerante. Aí a pessoa te olhava com aquela cara assim, nossa, por que você não bebe refrigerante? Tem medo de engordar? Era esse tipo de comentário que você escuta, né? Sim. Aí depois, hoje em dia, se você for perceber, a quantidade de gente que a gente conhece que não bebe refrigerante é muito grande. É muito maior, E é né? muito Exato. normal. Isso E o aí, pessoal ainda fala, nossa, larga a mão disso, faz mal. Então, pela consciência alimentar que essas pessoas estão desenvolvendo, né? Isso é muito legal. As próximas gerações, se Deus quiser. Sabe o que que eu percebo também? Acabei de pensar numa coisa aqui. Os pais das pessoas que, né, por exemplo, o meu filho nunca provou refrigerante. Nunca provou. Ele nossa, tem 7 anos. Ele nunca experimentou. Então, pelos pais de hoje, né, da nossa geração, na verdade, a minha geração é diferente da sua. Mas os pais da minha geração já não apresentam refrigerante para os filhos, e assim, eu acho, sinceramente, que a Coca-Cola vai falir algum dia. Até parece, né? não, não, mas o pessoal realmente está reduzindo muito o hábito. Eu acho isso bacana. A gente vai ver os resultados daqui a uns anos, né? Mas eu acho Sim, que vão ser bem exatamente. positivos. Com certeza. Marina, Diga. vamos responder a primeira pergunta do pessoal? Vamos Ó, lá. vamos ver se eles acertaram ou não. Combinado? Tá Primeira bom. pergunta que eu fiz foi o seguinte: alimentos diet ou light podem ser consumidos livremente? 81% respondeu que isso é um mito. Acertaram ou erraram? Acertaram. É Ah, um boa, a galera tá mito. esperta. É um mito, gente. Por quê? Vamos lá. Entrando no conceito básico de nutrição clínica funcional, que é o que eu trabalho, tá? Falando de química aqui, o que eu peço, Paula, para todos os meus pacientes é retirar ao máximo todos os químicos, né? Os aditivos químicos que estão presentes nos produtos industrializados. Por quê? Eu explico que quanto mais intoxicado o corpo fica com essas substâncias que as nossas células não reconhecem, pior é o funcionamento orgânico. Então, assim, de uma forma geral, a gente precisa manter uma homeostase. Se você só se alimenta ou acaba se alimentando não somente de produtos industrializados, mas tem uma frequência muito grande do consumo de determinados alimentos que têm muitos aditivos químicos, o seu corpo fica realmente mais intoxicado e com essas toxinas elevadas, você começa a ter um mau funcionamento, né, do seu intestino, você começa a ter um mau funcionamento da sua tireoide, você começa a ter um mau funcionamento do seu pâncreas. Então, no caso Sim. dos alimentos diet ou light, esse conceito também se aplica, porque os alimentos diet, o que que eles têm? Qual é o principal aditivo químico de um alimento diet? Adoçante. Os É, adoçantes são aditivos, né? É uma classe de sim. aditivo químico
muito utilizado nesses produtos, né, para redução de calorias. Então, não vale a pena, apesar de não ter caloria, porque ele intoxica o seu corpo. Então, o que eu ensino para os meus pacientes é isso: não olhe para a caloria, olhe para o quanto aquele alimento é natural ou não, se ele te entope de aditivo químico ou não, e se ele vai contribuir de alguma maneira para o seu funcionamento orgânico. Então, se ele não Sim. contribui com vitamina, se ele não contribui com mineral, se ele não contribui com fibra, se ele só é diet, ou seja, se ele só não tem caloria, não vale a pena. E outra, importante todo mundo saber, além de aumentar as toxinas no organismo, alimentos diet ou light, enfim, eles acabam tendo muito sódio. Eles têm Retém 43% líquido. retém líquido, porque geralmente você acrescenta ali para ser diet ciclamato de sódio, sacarina de sódio. Então, são adoçantes que possuem moléculas, né, de sódio, e aí você acaba tendo essa retenção hídrica. Além disso, chocolate diet, por exemplo, para ter a mesma textura, o que que eles acrescentam? Gordura, gorduras saturadas. Então, Nossa. ou você vai ter um alimento rico em aditivo químico e muito sódio, ou você vai ter um alimento, além de muitos aditivos, também com muita gordura. Então, definitivamente não estão liberados. Isso aí é mito. Ah, que bom, Marina. Não, e essa questão do adoçante que você comentou, eu lembro também que quando eu era mais criança, a gente fala, não, adoçante é muito melhor que açúcar, né? E hoje em dia a gente sabe que não faz sentido isso. Exatamente. O ideal é a gente sentir o sabor natural dos alimentos. É o que eu ensino para os meus pacientes. Não adianta você entupir o café que você toma de adoçante, mas também não adianta você entupir o café que você toma o dia todo, ou 3 vezes ao dia, não adianta você entupir de açúcar. Então, o que fazer, né? Ou você usa muito pouquinho de um açúcar mais natural, né? Um açúcar não tão refinado como o açúcar branco. Então, de repente, escolher ou um demerara, ou um açúcar de coco, que tem um índice glicêmico mais baixo. Muita gente não sabe, mas existe açúcar de coco. Então, a pessoa que está deixando, né, readaptando o paladar, é interessante ela fazer essa troca aos poucos. Sai do açúcar branco, aí geralmente ela está tomando adoçante, né? Então, sai do adoçante, passa a consumir um açúcar demerara, depois do demerara, passa por um açúcar mascavo, depois do mascavo, passa por um açúcar de coco, que adoça um pouquinho menos. E aí você vai diminuindo as quantidades também, né? Não adianta colocar É. ali uma colher de sobremesa de açúcar de coco, não. Vai diminuindo as quantidades, vai percebendo mais o sabor de verdade dos alimentos, sabe? Ah, como é o sabor do café puro? Como é o sabor desse suco puro? E vai treinando o paladar. No início a gente estranha, mas depois a gente acostuma. Não, com certeza. E o café em especial, que é uma coisa, eu acho que você sabe, né? O quanto que eu gosto de café, não sei se você se lembra que Sim, eu comentei isso com você, eu sou sim. apaixonada. Aham. Então, o café, até mesmo quando ele tem uma boa qualidade, quando ele não é moído com outras coisas, tipo folha, Eu pauzinho, ele lembro não que é amargo. você me falou que você tem várias marcas, né, que você prefere, que são cafés Sim, especiais. Muito bom. sim, Excelente. sim. Eu fiz um curso com barista da Unique Cafés, não sei se você conhece. E foi uma coisa que me chocou muito no curso, foi ele contar isso, que aqui no Brasil a gente toma café para acordar. Então, o que, Uhum. que a maioria das marcas precisou fazer? Colocar mais cafeína no café. Tanto que tem aqueles Não cafés extra acredito. forte, né? Como é que você Sim. põe mais cafeína? Como? Moendo folha, que a folha tem o dobro de cafeína, e pedacinhos de pauzinho, sabe? Que também tem muita Mentira. cafeína. Sério? Sério. Isso aumenta Chocada, a ou concentração. seja, quanto mais forte na teoria, menos puro, né? Sim, eles misturam mesmo. Gente, que absurdo! Tô chocada. Então, o extra forte, na verdade, é uma enganação, né? Sim, Porque sim. aí, Tanto que ele fala assim: nunca compre um extra forte, porque você está comprando folha, você está comprando muita coisa no meio. meu pai do céu, gente, vocês estão ouvindo isso, né? Quem é meu seguidor e tá aqui também, por favor,
Vamos parar com essa história. Depois eu vou fazer uma live só sobre café com você, hein, Paula? Ah, eu combinado, nossa. Nossa, eu adoro. E realmente, não sei se você já tomou um café assim mais especial, tal. Até o tom do café é diferente, ele não é preto, né? Ele é um pouco mais puxado pro marrom. Exato, eu sinto isso. Eu sinto isso. Eu não consigo tomar esses cafés assim comprados em mercado mais, sabe? Tem um ou outro ali que você consegue salvar, né? Que é um grão mais específico, mais especial. Mas geralmente você não encontra, né? Os Não, seus é cafés no difícil. mercado. Depois você passa aí as marcas pra gente. Pode deixar. Marina, vamos para a próxima pergunta? Próximo. Vamos. Essa também é uma que eu já vi muita gente falar. Eu tenho até uma piada sobre isso, depois eu falo no meio da conversa. Mas é a seguinte: ovo aumenta colesterol? 69% das pessoas falaram que isso é um mito. O pessoal acertou? Nossa, olha, seus seguidores estão muito ligados, hein? Eles estão muito inteligentes. Sim, é um mito. O ovo não aumenta colesterol. O que eu tenho para dizer é, o ovo é um dos principais alimentos, assim, um dos melhores alimentos do mundo. Em algumas Sim. classificações, ele está como o segundo melhor alimento do mundo, superando, na verdade, não. O único que supera ele é o leite materno a nível, né, de distribuição de nutrientes, de qualidade, de quantidade de vitaminas, minerais, aminoácidos. Então, para vocês terem uma ideia, o ovo ele tem muitos aminoácidos, né? Ácidos graxos saturados, insaturados, 20 tipos de aminoácidos, 14 tipos de vitaminas, 12 minerais. Ele é bem completo mesmo. E por isso ele acabou sendo classificado como o segundo melhor alimento do mundo. Agora, tem ovos e ovos, assim como tem cafés e cafés, a gente também tem qualidades, né, diferentes de ovos, e é isso que você tem que se preocupar. Porque um ovo de granja, que é quase líquido, né, aquela gema muito branca, praticamente não vai ter ômega 3, praticamente não vai ter colina, que ajuda na saúde dos olhos. Praticamente você não vai encontrar essa concentração de vitaminas e minerais que eu citei aqui, esses aminoácidos. Então, como é um alimento muito rico, o ideal é que você extraia realmente de todos esses nutrientes de um produto mais puro, como, por exemplo, o ovo caipira. Né? Adoro. Em Minas a gente consegue encontrar mais, né? Aqui no Rio de Janeiro, Cidade Grande, São Paulo, enfim, você tem que ter os fornecedores específicos, porque nem sempre um ovo caipira de mercado dá para confiar, nem sempre é realmente um ovo caipira. Então tem que tomar um pouco de cuidado também de saber a procedência, né, desse ovo, mas não, realmente o ovo não aumenta colesterol. E se aumentar, vai aumentar o HDL, que é o colesterol bom, Tá. tá? Existem alguns estudos que mostram que o HDL pode sim ter um aumento pelo ovo ter o ômega 3, pelo ovo ter essa composição, né, tão rica de nutrientes que fazem então uma melhora de todos os nossos parâmetros bioquímicos bons. Então o HDL dá uma ajustada em alguns estudos, mas o HDL é protetor, né? É a fração do colesterol protetora. E aí alguns estudos mostram também que o ovo tem ação anti-inflamatória por conta da gema ter bastante ômega 3. Auxilia nessa elevação, né, do HDL. Então, pessoas que têm um HDL muito baixo, vale a pena você ter um ovo caipira no seu dia a dia. Agora, uma observação importante, Paula. Tem pessoas que vão fazer o ovo e entopem a frigideira de azeite. É isso que eu ia Ou contar. entopem a frigideira de manteiga, né? Então não dá para fazer um ovo frito ali, né? Ou às vezes até no óleo mesmo, e achar que não vai alterar perfil lipídico. Vai alterar colesterol, vai alterar, mas não pelo ovo. E sim pela qualidade da gordura que você está usando e pela quantidade de gordura que você está usando para fazer esse ovo. Tudo bem? Não, com certeza. Eu até ia fazer essa piada, porque o pessoal fala, ah, é a culpa do ovo. Claro, a pessoa vai fazer um ovo, usa um óleo de soja, muitas vezes reaproveitado. Aí come todo dia e fala, ah, a culpa é do ovo. Né? E Claro que não é, não, é a coitado do ovo, fritura do óleo. daquele óleo ruim ali. Exatamente. É Então, isso aí. Que coitado, bom que a deixa gente o está ovo em paz. alinhada. É isso Olha, aí. Marina, fizeram uma pergunta aqui nos comentários, eu vou até voltar.
A minha mãe comentou assim: adoro ovo. Quantos ovos podemos comer por dia? Aham. Bom, não tem, Paula, uma regra assim, sabe? Ah, você, baseado aqui no seu peso, você pode comer 5 ou você pode comer 6. Não tem uma regra. O que eu uso, muitas pessoas falam assim, ah, não tem limite, mas eu também não acredito nisso. Eu vou muito com o meu feeling, com a minha, como é que eu posso dizer, o meu bom senso, né? Eu utilizo muito o meu bom senso no meu trabalho. Então, apesar de muitos estudos falarem que não tem um limite diário, eu costumo dizer que vai depender muito dos exames dessa pessoa. Então, vamos supor, a pessoa vira para mim e fala assim: Olha, Marina, eu tenho um HDL muito baixo, então eu vou prescrever uma quantidade de ovos, por exemplo, de 6 unidades, até no máximo 6 unidades dia, justamente com o intuito de elevar esse HDL, entendeu? Agora, Sim. uma pessoa que fala para mim, Marina, não, meu HDL é ótimo, eu nem gosto tanto assim de ovo e tal, e aí eu posso até prescrever 2 ovinhos, 3 ovinhos no café da manhã, mas eu vou evitar de prescrever muito mais que isso pela aptidão da pessoa a esse alimento, né? Se a pessoa não gosta muito dele, não tem por que eu ficar prescrevendo. Então, o máximo, assim, o limite máximo que eu acabo prescrevendo e permito são até 6 ovos. Tudo bem? Nossa, mas é bastante, né? Mesmo assim. Pois é, mas aí que tá, eu recomendo, quando é meu paciente, né, e ele faz essa pergunta, eu falo para ele, olha, mas você entende que você não vai comer 6 ovos todos os dias? Porque geralmente nos planos alimentares que eu prescrevo, ele não come a mesma coisa todo dia. Eu sempre deixo ali no jantar, por exemplo, 3, 4 opções para ele alternar, porque não é dieta, é um novo estilo de vida. Então ele não é obrigado a comer exatamente peito de frango com alface toda noite, entendeu? Ou então 2 ovos cozidos com 3 rodelas de tomate. Sabe aqueles planos alimentares, aquelas dietas que são bem restritivas assim? Eu não Exatamente faço porque dieta isso. não funciona, né? Exatamente por isso que não funciona, porque a gente não é robô, né? A gente não é obrigado a sentir vontade de comer exatamente isso todos os dias. Então, o que eu falo é justamente isso. Deu vontade de comer ovo no café da manhã e no jantar, beleza, mas aí você tenta equilibrar para no máximo 6 por dia. Agora, se você puder alternar, né? No café da manhã já comeu ovo, no jantar, de repente opta por uma sopinha com algum outro tipo de proteína, entendeu? Deu vontade Entendi. de não comer no café da manhã, mas aí no jantar você come um omelete, por exemplo, e aí você pode usar também uma quantidade maior ali de ovo, tá? Ou então você vai alternando, né? Um dia você come 3, outro dia você come 6, outro dia você não come nenhum. Isso é bem relativo, mas numa quantidade diária, o limite seria em torno de 6 unidades. Não, Mas não que uma perfeito. pessoa que coma 10, porque tem homens, né, com um nutricionista esportivo e tal. Eu já peguei um rapaz que chegou no meu consultório com uma prescrição de um outro nutricionista, ele estava comendo 24 ovos por dia. Nossa, ele passava o Você dia tá comendo ovo, entendendo? exatamente. Você tá entendendo a loucura às vezes que chega o negócio? Eu não acredito nisso, tá? Eu acredito que a gente consiga atingir a nossa dose proteica, né? A nossa meta proteica ali diária através de outras fontes. Realmente 24 ovos por dia, eu não sei não. Nossa, Aí eu já não garanto também que isso não vai dar nenhum problema, né? nossa, é muito ovo. Não dá, não dá. Marina, vamos para a Alguma terceira pergunta? Vamos, vamos. Deixa eu só ressaltar uma coisa, que se alguém ficou com uma pulga Claro, atrás da orelha, do tipo assim, ué, mas qual problema daria se não tem relação com colesterol? A minha questão é a alergia, né, à proteína do ovo, entendeu? A alergia à albumina, alergia a algum tipo ali de substância do ovo, porque o que você come muito e repetidamente, em algum momento vai te provocar alguma intolerância, entendeu? E o ovo sim. não deixa de ser uma proteína, né? A parte ali, principalmente da albumina, hiperalergênica. Então a gente precisa tomar cuidado, inclusive para esses rapazes, né, que praticam hipertrofia e querem comer uma dúzia, às vezes 2 dúzias de ovos por dia, por conta da alergia mesmo, e não por conta do colesterol, tá? Não, perfeito. Vamos para a terceira, então, Marina? Vamos, vamos. Essa também, ó, é antiga, tá?
beber líquido junto às refeições da barriga, esse foi um paro meio duro. 53% falou que é verdade. O pessoal ficou meio Na na dúvida, né? dúvida. Então, Acertaram ou erraram, Marina? engraçado, olha só. Essa pergunta, essa dúvida, na verdade, é uma dúvida que as pessoas elas interpretam um pouco errado, mas tem um fundo de verdade, tá? Não é que beber junto às refeições dá barriga porque aumenta a gordura. Não, não é isso. Mas pensem comigo, quando você está ingerindo, vamos pensar num almoço, tá? Numa refeição tipo almoço, que é uma grande refeição. E aí, junto do almoço, você faz um prato ali, vamos supor que você está no self-service, você está conseguindo medir ali, né? Pesar o seu prato para ter uma ideia de peso. Você pegou em torno de 350, 400 gramas. Então, você já está ocupando o espaço, né? O volume gástrico com 400 gramas de comida. E você ainda por cima pega uma lata de suco ou de refrigerante, enfim, que refrigerante é pior ainda, que vai ter aí em torno de 300 e poucos ml, certo? Sim. Um suco de 300 ou uma latinha de 300 e poucos ml. Então, quando você soma o volume da comida com o volume do líquido, você exige desse estômago uma capacidade gástrica de quase 700 ml. Às vezes Nossa, até mas mais, muito. porque tem gente que toma como é que é o nome daquilo? Aquela de 600? Como é que chama? Aquela, Garrafinha, não é? mas tem um Mas nome, não tem? Agora eu esqueci. Aquela garrafinha de 600 ml de refrigerante, às vezes a pessoa toma numa refeição. Então, além dos 400, 500 gramas de comida, ela ainda está exigindo da capacidade gástrica dela mais 600 ml. Não tem como, gente, vocês esperarem reduzir apetite, né? Tem gente que fala assim, nossa, mas eu sinto tanta fome. Ou então, ai, meu apetite está muito aumentado. Vai aumentar conforme você dilatar esse estômago. faz sentido. Entende? Faz sentido. O estômago é um músculo. Então, o que que eu percebo no meu dia a dia, o que eu faço com os meus pacientes é não beba junto às refeições, porque o meu objetivo é fazer isso aqui com o estômago dele, olha. Eu brinco que eu faço uma bariátrica não invasiva. O que é a bariátrica não invasiva? É você dilatar o mínimo possível o seu estômago para que ele entenda que ele não precisa, para que aquele músculo, né, gradativamente vá meio que retornando ali a uma posição mais fisiológica, porque isso aqui não é fisiológico, é adaptativo. O seu Sim. organismo se adaptou, porque você de tanto comer, de tanto se sentir muito cheia, né, você acaba, ou cheio, né? Sabe aquelas pessoas que falam assim, nossa, eu tô passando mal, comi demais. O que que o estômago fez? Foi Dilatou. alargando, foi se adaptando. Não é à toa que existe a cirurgia bariátrica. Qual o objetivo da cirurgia bariátrica, gente? Reduzir o volume estomacal, né? Ele acaba reduzindo ou fazendo uma ligação do estômago com o intestino. Tem vários tipos de técnica, mas de qualquer forma, o objetivo é esse: fazer com que a pessoa não consiga mais ingerir o mesmo volume de antes. Então, você pode fazer isso na sua casa, você não precisa ir para faca, né? Para cirurgia. No início, você vai sentir que está faltando alguma coisa ali, porque quem tem hábito de beber vai relatar várias coisas, né? Ai, mas eu sinto muita sede. Ah, mas eu fico com fome se eu não beber. Isso é normal. Mas aos pouquinhos você vai se adaptar a esse novo hábito de não beber junto às refeições e a qualidade, né, dessa digestão muda 100%, porque você não dilui as enzimas digestivas. Quando você bebe muito líquido junto às refeições, você tem uma digestão péssima. Você acaba tendo azia, você acaba tendo muitos gases, você não tem uma boa absorção dos nutrientes, entendeu? Porque essa digestão fica prejudicada, fica uma digestão lenta, né? Muita gente relata isso. Então, todos esses distúrbios gástricos também são tratados quando você tira o líquido, você melhora a qualidade da absorção desses nutrientes e, de quebra, ainda reduz o volume gástrico. Consequentemente, aquele estômago estufado, sabe? Quando a pessoa fica com o abdômen realmente mais proeminente,
isso não deixa de ser um Sim. estômago dilatado, né? Então, essa coisa da barriga pode vir, sim, por conta de tudo isso que eu expliquei. E aí é engraçado que depois de um tempo que o paciente está ali se acostumando a não beber, né, o líquido junto às refeições, ele vai percebendo que com pouco volume de comida, ele já fica muito satisfeito. O que significou isso? O volume gástrico dele diminuiu. Hoje em dia ele não consegue comer a mesma quantidade de pedaços de pizza que antes ele comeria. Entendeu? Então, a Sim. reeducação alimentar é muito interessante. Por quê? Porque quando você se decide mudar os seus hábitos, né? E você vai comer, de repente, já me reeduquei, já atingi a minha meta. Hoje eu vou comer um pedaço de pizza. Você come uma fatia, uma e meia, ou no máximo duas, e já fala, nossa, tô super satisfeita. É quase uma bariátrica não invasiva. Não, é bem legal isso mesmo, porque essa também eu confesso que eu tinha dúvida se era mito ou não. Sim, mas você entende que, na verdade, não é porque dá a Nossa, barriga, faz muito né? sentido. Não gera necessariamente mais gordura, mas acaba dilatando e acaba criando realmente todos esses incômodos aí gástricos, né? Que muita gente sente. Azia, má digestão, Sim. flatulência, né? Os gases, o arroto, às vezes, que a gente chama de eructação. Se eu falar eructação aqui, talvez ninguém saiba o que seja. Mas são esses, né? Esse arrotinho, às vezes, que fica incômodo, que você não sabe de onde está vindo. É justamente por essa má digestão. Tá bem? Não, faz sentido. Vamos para a próxima, Marina. Vamos. Essa também é uma briga. Não, quer dizer, o pessoal, Antiga, eu né? acho que eles acertaram, pelo menos eu Uhum. acredito que sim, mas também é uma discussão muito polêmica, tá? Manteiga é mais saudável que margarina? 79% das pessoas falaram que isso é verdade. Anos-luz mais saudável. Não, margarina, se eu não me engano, quimicamente falando, uma vez eu acho que eu li isso. A Por margarina ela foi favor. feita como uma coisa para tinta. Era um solvente, um negócio assim que eles quiseram fazer, tanto que margarina parece que não estraga, né? E se você for reparar, não vai nenhum bicho na margarina. Você pode deixar lá aberto que ninguém quer. Paula, vale um vídeo no seu canal sobre a composição química da margarina, porque é tipo um plástico, tá? Você vai comparar É um a negócio cadeia muito de nojento. carbono, você vai comparar a cadeia de carbonos ali, né, da composição da margarina, é praticamente o plástico, entendeu? Então, assim, de fato, todo mundo que te segue tá por dentro realmente. A manteiga é mais saudável. Lembrando daquele primeiro conceito, o que vale a pena? O que é natural ou o que é químico, feito pelas indústrias, né? Pela indústria, de uma forma geral, indústria alimentícia? O que é natural. E a manteiga é algo muito mais natural. Agora tem vários tipos, né? Hoje em dia a gente tem a manteiga ghee. A manteiga ghee, Sim. ela é mais pura ainda. Então vale também no seu vídeo, de repente, você explicar ali o processo, né, de produção da manteiga ghee, que é quando você retira toxinas da manteiga e você faz sedimentar a lactose daquela manteiga. Então, quando os cristais de lactose sedimentam, você acaba tendo esse líquido quando você coa. Esse é o processo de produção da manteiga ghee. Você ferve a manteiga, a espuma são as toxinas, você tira a espuma. E aí os cristais de lactose sedimentam. Você filtra isso Hum, num véu e aí você tem a manteiga ghee, que é uma manteiga ainda melhor, né? Então, se for optar por manteiga ghee, manteiga ou margarina, com certeza a manteiga ghee sai assim disparada ganhando, tá? Por e conta quem justamente dessa realmente pureza. já provou manteiga ghee sabe o que é gostosa. É gostosa. É um Ela pouquinho é muito mais boa. cara quando você compra Sim. pronta, né? Então tem muita gente que fala, Marina, que manteiga cara é essa que você me prescreveu? Mas aí é só você aprender realmente a fazer em casa, né? E ter o seu ouro líquido disponível aí para o seu uso do dia a dia. É, poder fazer em casa é uma opção bacana, até mesmo para quem, por exemplo, mora no interior e não acha com tanta facilidade, consegue, Exato. né? Exatamente. Vale um vídeo também. Olha, eu te dando ideias de vídeo para o canal. Não, mas é muito boa essa ideia. Outro que também era um vilão, que hoje em dia todo mundo fala super bem, é a tal da banha de porco, né? Sim.
Aí é Banho de comum porco há vocês 10 anos usarem? atrás era um horror, Ah, né? Hoje em é. dia, Aí vocês usam, Paula, aí em Taiandu? É comum? olha, Marina, na verdade aqui em casa a gente não usa nada, não. Não, né? Como Não, assim? não. Não usa nem azeite para cozinhar? Não, azeite sim. Mas a gente Ah, usa bem tá. pouco desse tipo de coisa. Por exemplo, a gente prefere fazer as coisas na air fry, mas também não precisa, né? Sim, mas, por exemplo, para fazer um arroz, né? Para refogar Não, um não põe nada. alho e tal, não põe nada? Olha, a minha técnica do arroz é o seguinte: a Ah, técnica do arroz é você acertar a água. Se você acertar a quantidade de água boa pro arroz, ele não gruda, então não precisa pôr óleo. não, eu sei, mas e o refogado do alho? Eu não. Ah, não, eu Você faço nem... na panela elétrica. Ah, então é isso. É só o arroz mesmo e o sal, né? No máximo. Não, então, na verdade eu ponho cebola, alho, dentro da panela também, um pouquinho de sal e tá pronto. Ah, entendi. Sem a refoga anterior, né? É, Muito não, bom. foi tudo junto. Dá certo, gente. Pode testar em casa, Sensacional. garanto que funciona. Que o gostinho dos temperos já fica ali na água, né? E já passa, independente de ter refogado ou não. Perfeito, Sim, muito sim. bom. Excelente. Tem mais Mas o algum mito azeite aí pra gente chega. desmistificar? Então, na verdade, eu tenho uma pergunta aqui para você, mas eu não perguntei para o pessoal, tá? Quem estiver Tá. participando, se quiser falar aqui o que acha, é o seguinte: café faz mal para a saúde? Não se for com moderação e se for um É, café bebê, bom. Como... 15 xícaras por dia. Essa pergunta você vai responder comigo, hein? Eu vou falar o que eu acho e você vai falar a sua opinião sobre café. Então, que a gente já vai pegar esse gancho para tirar essas Tá, informações tão valiosas que você adquiriu no seu curso. tá bom. Mas, enfim, o que eu ensino para os meus pacientes é o seguinte: a gente pode tomar até determinada dose de cafeína ao dia, para que você não tenha a cafeína como se transformando numa toxina, né? Porque tudo em excesso acaba sobrecarregando o seu fígado até. Porque a cafeína em excesso, ela precisa de detoxificação hepática para ser eliminada. O que é a É, detoxificação hepática? É um processo mesmo, né, que as toxinas passam. São duas fases: fase um de detoxificação hepática e fase 2 para que elas sejam excretadas, ou seja, a toxina ela passa de uma forma lipossolúvel para uma forma hidrossolúvel e dessa forma hidrossolúvel ela consegue sair pela urina ou pelas fezes. É assim que a gente transforma essas toxinas, né, em formas excretáveis. E a cafeína em excesso acaba demandando muito do fígado para ter esse processo de eliminação, entendeu? Quando você sim. consome 2, 3 cafezinhos ao dia, ok, uma xícara pequena, não estou falando xícara desse tamanho, não, tá, gente? É ok você consumir, você não sobrecarrega o seu fígado e tá tudo bem. Agora, quando você consome demais, esse processo de detoxificação hepática exige muitos nutrientes para acontecer. Fase um, uma lista de 10 nutrientes. Fase 2, mais uma outra lista enorme de nutrientes. Então, não é incomum pessoas que tomam muito café, café o dia inteiro, se queixarem de fadiga, entendeu? A fadiga vem justamente por ele estar utilizando nutrientes que dariam disposição e esses nutrientes não estão indo para ele, não estão ficando no corpo, estão sendo utilizados para eliminar essas toxinas. Então, isso acontece, essa fadiga acontece também por conta de outras toxinas, né, que o paciente acaba ingerindo, os aditivos químicos. Então, a fadiga hoje é muito comum por isso, por uma alimentação rica em alimentos industrializados e pelo excesso da cafeína. Então, café no máximo 3 xicrinhas por dia, de preferência puro, que nem a Paula vai ensinar. Fala aí agora sobre o Então, só uma café. dúvida rapidamente. O café que você está considerando é o expresso ou é o de coadorzinho normal? O café que eu estou considerando, bom, o expresso tem alguns estudos que mostram que ele não filtra algumas toxinas, tá? Então, na Tá. teoria, o expresso tem um pouquinho mais. Isso nos estudos da nutrição funcional. Eu não sei os estudos que você já teve acesso.
Então, o café coado, na teoria, ele filtra mais determinadas toxinas, não a cafeína, outras toxinas presentes em alguns tipos de café, tá? Não são todos. Esses cafés orgânicos, maravilhosos, incríveis, eles não têm essas toxinas que talvez sejam oriundas desses compostos extras, né? Que eles acabam colocando ali para aumentar esse pó. Eu não sei, eu tô até agora intrigada com esses galinhos, essas folhinhas que você falou, gente. É Será muito que é para dar nojento, né? volume? Deve ser para dar volume também, não é possível, né? Mas Sim, enfim, sim. o que você acha? O filtrado ou o expresso dentro dos estudos que você fez? O que vale mais a pena? Então, tem dois pontos que eu gostaria de falar aqui. O filtrato tem a questão de você fazer no coador de papel e tem o coador de pano, né? Pelo menos Aham. no curso que eu fiz, eles me explicaram que assim, o coador de papel, ele retém muitos nutrientes. Só Sim, que o de pano, você tem que ter muito cuidado com a higienização dele. Porque se você não higienizar corretamente, você pode ter alguns fungos, algumas bactérias ali que vão dar problema no seu estômago. exatamente. Sempre tive nervoso de coador de pano por isso. Então, aí assim, a dica que o Gabriel, que é barista da Unique, deu pra gente no curso é o seguinte: você usou aquele coador de pano, a gente usa aqui em casa, coloca no congelador, congela. Quando você for usar, você passa uma água fervendo. O que, que vai acontecer? Você mata ali as bactérias, os funguinhos que Tudo. Se ficariam. não mata congelado, mata fervendo. Entendi. Sim, sim, e aí é uma maneira de Interessante. você higienizar Legal, certinho. ótimo. Vou avisar E isso para minha sogra, que quanto... ela só passa o café no coador de pano. Aí eu fico olhando assim, ó. Mas eu vou Não, mas a fazer isso, questão da higienização é importante. sim, Realmente. perfeito. Mas se você se sente mais segura, passa no coadorzinho de papel. Vai ter essa perda de nutriente, Uhum, mas pelo menos você não pega alguma bactéria, alguma coisinha, né? Mas sim, em mas relação, por exemplo, ao ao expresso. expresso. Bom, vamos lá. O expresso você tem que fazer em máquina, né? Então você submete o café a uma pressão diferente, certo? Então você Uhum. aumenta a concentração de cafeína. Tanto que quem já tomou expresso sabe que ele é bem É mais bem mais forte, né? forte. Isso. Com certeza. E aí, quando você submete, pelo menos do que eu fiz no curso, eles me explicaram isso. Você consegue liberar alguns óleos do café, que são muito bons para a saúde. Só que tem outras Hum, maneiras de você fazer isso. Por exemplo, a prensa francesa. Não sei se o pessoal aí conhece. sim. Repara quando fizer o café na prensa francesa que ele fica mais oleoso. Você submeteu a pressão. Quando você abaixar a prensa, você Hum, submeteu. Só que na aham. prensa francesa, se eu não me engano, você não muda a quantidade de cafeína. Diferente do que acontece quando você submete no expresso, que você tem uma máquina fazendo aquilo, né? Ou seja, o Então, melhor de todos é a prensa francesa, que você extrai os óleos sem sim, necessariamente aumentar a quantidade de cafeína, que acaba sendo mais tóxica, né, em grande quantidade. exatamente. Tanto que você vê esses grandes nutricionistas, com certeza você conhece o Flávio Pasto, eles amam a prensa A francesa e prensa o francesa. AirPress. O Isso AirPress também, aí. ele é uma prensa francesa um pouquinho diferente também, mas a ideia é a mesma. Você submete a pressão e libera alguns óleos. Eu acho que a Pura Vida até vende, né? A prensa Sim, francesa. Sensacional. Junto com o café, né? Que é puríssimo também. Muito bacana. Sensacional. Vou tem mandar um essas e-mail amanhã para diferenças. Pura Vida. Mas é Cadê bem minha prensa engraçado. francesa? Não, a prensa francesa é muito, muito bacana. Assim, tenho uma prensa francesa, eu tenho uma cafeteira italiana, tenho quadro de papel aqui em casa e tenho uma máquina de café da Dolce Gusto. Então, Quando eu temos tiver em todos os Passa preparos. Quatro, quando eu tiver em Passa Quatro, eu vou me convidar, tá? Só vou mandar uma Vem tomar um mensagem e café dizer, comigo. estou indo. Não, Sem vem muita sim, com todo cafeína, com prazer. muitos olhos. Não, mas é bem Sensacional. bacana. E você pode fazer o mesmo café no coador e na cafeteira italiana, que vai ser diferente. A cafeteira italiana, o Sim, café fica muito mais forte, por conta sim. do jeito que é feito. Então é bem interessante. Você vê que o mesmo produto, o jeito que você faz muda totalmente. Total, às vezes pode estragar o café, né? Às vezes aquela água Sim. muito fervida ali, né, de um café coado, você sente que não tá muito legal. Provavelmente oxidou, né, esses óleos e Sim, temperos perde muito tropicais. oxigênio essa água quando fica E fervendo muito e altera o paladar.
excelente, muito bom. A gente tem que fazer uma live só sobre café. Ah, com todo prazer, Marina. Mandaram uma perguntinha aqui, posso dar uma Vamos abrir olhada? para Temos pergunta? A gente pode tempo? abrir para pergunta. Não sei, vê. Galera, se vocês têm dúvida, manda aí, por favor, na caixinha de perguntas, né, Marina? Se a gente puder responder. Isso aí, perfeito, que aí fica mais organizado. Oi? Sobre óleos no geral. Tá. Só um instantinho, mandaram uma pergunta aqui, acabaram de me avisar. A Cláudia pediu para perguntar sobre óleos no geral. Óleo de soja, óleo de girassol. O que é melhor para a saúde? Nenhum óleo desses vegetais eu recomendo. Nenhum. Nem É. soja, nem girassol, nem nenhum deles que às vezes. Deixa eu ver qual outro. Milho, também não recomendo óleo de milho. Tem muita gente que usa, né? Achando que está fazendo um super negócio. Mas eles têm muito ômega 6. Eles têm muitos compostos tóxicos ao aquecer. Isso também vale. Ó, a gente está fazendo uma dupla aqui dinâmica, Paula. Vale outro vídeo A sobre os dupla da compostos química. tóxicos. Detona Química tem que falar sobre esses compostos tóxicos que os nutricionistas ouvem dizer, né? Mas a gente não entende tão profundamente assim da química em si. Então, o que a gente sabe é que o ponto de fusão, né, o ponto de fumaça, perdão, desses óleos é muito baixo. Então, ele automaticamente, quando você já começa a aquecer, você tem a produção de muitas toxinas ali. E além disso, é muito mais também pela composição pró-inflamatória desses óleos. Eles têm muito ômega 6, nada de ômega 3, né? Então eu passo muito para cozinhar. Gente, é refoga rápida e tem que ser pouquinho. É o que a Paula fala. Ah, Marina, você vai indicar o azeite para cozinhar, mas azeite é muito caro. Como que eu vou fazer as minhas preparações para uma família inteira? Gente, é pouquinho, né? Não tem por que você usar uma grande quantidade de óleo. Às vezes as pessoas já estão acostumadas a fazer um arroz ou um feijão, pega a garrafa de óleo e faz assim, né? Para quê? Então, além de usar o óleo errado, ainda usa muito. Não tem necessidade. Pega um pouquinho de azeite se você faz questão de refogar, né? Se você faz questão de fazer na panela normal e não numa panela de arroz. E tem essa parte da destrinização do amido. A gente precisa destrinizar o arroz para que ele fique soltinho. Então, a refoga, para quem tem costume de cozinhar, sabe que é importante essa refoga por conta dessa destrinização. E aí o arroz não fica papa. Então, para você que sente falta de fazer o refogado, usa um pouquinho de azeite, não precisa ser muito, né? Então eu recomendo para cozinhar o azeite, e aí tem uma dica: o azeite não precisa ser extra virgem, tá? Para cozinhar, o azeite não precisa ser extra virgem, porque as duplas ligações entre os carbonos, né, que fazem dessa gordura ser uma gordura poliinsaturada, elas acabam rompendo com o aquecimento, acaba rompendo alguma coisa ou outra. Não vai romper tudo, não vai virar uma gordura saturada. Mas essa dupla ligação, pelo fato de romper um pouco, você não precisa ter o azeite orgânico ou extra virgem para cozinhar. Você pega um azeite bom, mas que não necessariamente seja extra virgem. Geralmente eles têm a embalagem mais vermelhinha, tá? Cuidado para não comprar azeite, para não comprar mistura de óleos, né, com azeite, achando que é azeite puro, porque tem muito azeite aí que é meio misturado, tá? Então é para você comprar o azeite puro, mas não necessariamente precisa ser extra virgem. Tem gente que fala assim: Marina, não vou comprar 2 azeites para minha casa, não vou comprar o extra virgem para salada e o sem ser extra virgem para cozinhar. Então tudo bem, então cozinha com extra virgem. É só para dizer que não precisa ser. Então, se você quiser fazer algum tipo de economia, né, já que esse azeite vai ser aquecido, ele não precisa ser extra virgem. Tudo bem? Perfeito. Para salada é maravilhoso se for extra virgem, se for orgânico, né? Aí você investe mesmo, porque você vai usar o azeite, vamos dizer, sem aquecer, né? In natura, tá bom? Perfeito. Marina, tem um pessoal comentando, não sei se você está acompanhando aqui a galera falando, Não. e muita gente está perguntando assim, em relação a banho de porco, o que é melhor, banho de porco ou azeite? Banha de porco ou azeite? Olha, eu não gosto muito de modinha, então eu tenho medo, assim, da banha de porco em algum momento ou outro, assim como óleo de coco, eu nunca
eu nunca fui de vestir a minha camisa assim, ai, com certeza isso é a melhor coisa do universo. Porque eu não sei o que vem depois, né? De repente surge um estudo aí colocando a banha de porco também no pé, assim como recentemente o óleo de coco ficou uma coisa meio controversa, né? Eu nunca fui de prescrever óleo de coco para tomar de colher, sabe? Essas coisas assim que geralmente Sim. faziam quando o óleo de coco estava no boom dele. Eu nunca vi sentido nisso, né? A pessoa pegar uma colher de óleo de coco e colocar na boca. Eu nunca vi esse tipo de sentido, assim como a banha de porco. Eu acho que se a gente fosse colocar os dois num, num pódio, assim, eles estariam no mesmo lugar, entendeu? Não tem um Certo. melhor que o outro. Inclusive, eu recomendo você alternar as gorduras, sabe? Um dia você faz uma refoga com azeite, outro dia você pode usar a banha, se você tem a banha. Outro dia você faz um ovinho na manteiga ghee, entendeu? Eu acho que cada preparação cabe isso, porque é esse equilíbrio, né, de fornecimento de ácidos graxos diferentes, de ômegas diferentes, que vai te dar saúde, né? Sempre Sim. alternar é o segredo. Então, por exemplo, o azeite, ele tem muito ômega 9, né? E ele tem alguma coisa ali de ômega 3, mas não muita, mas principalmente o ômega 9. Já a banha de porco não tem. Então, se a gente fosse pensar em ômegas, eu preferiria o azeite. Mas se a gente for pensar ali em fornecimento, né, de uma gordura saudável e que é barata, a banha de porco é barata, né? Então acaba Sim. sendo, se você for ficar limitado em relação a custo, pode cozinhar com a banha de porco que não tem problema, tá? Não, perfeito. Vamos para as perguntas do pessoal, então, Marina? Vamos lá. Vamos. Já conseguiu abrir aí a caixinha? Consegui. Acho que foi sobre a cafeteira italiana, né? Eu Sim. acho que seria a pergunta se ela é melhor ou pior do que a prensa francesa. Olha, em questão de saúde, pelo menos que eu vejo quase todo mundo. Marina, se quiser discordar, você discorda, tá? Mas pelo que Uhum. eu acompanho do pessoal da saúde, assim, os nutricionistas, eles são apaixonados em prensa francesa. Sim. Todo mundo gosta da Melhor do que a prensa francesa. cafeteira italiana. Sim, sim. A cafeteira italiana, ao meu ver, assim, como consumidora, o que eu acho uma baita vantagem nela é o seguinte: a prensa francesa você tem que ter uma moagem certa. Então, você não pode comprar simplesmente no supermercado um saquinho de café e fazer a prensa francesa. Se a Sim. moagem dela não for grossa, você entope a sua prensa. Então, você perde o Ah, café ali, não verdade. adianta para nada. A Sim. cafeteira italiana você não teria esse problema. Então, você compra aquele café normal no supermercado, você consegue usar. Só que, Uhum. assim, tem que ver, assim, a questão do que você consegue consumir onde você tá, né? Porque, por exemplo, esse Sim. café para prensa francesa não é tão fácil de achar, assim, em qualquer supermercado. É bem Sim. específico, né? Então, nesse aspecto, ele é um pouco ruim. Mas tem que pensar dentro das suas possibilidades o que você pode comprar, ou como é que você acessa isso. Eu acho E que é um diversifique, nível. assim como a Marina falou das gorduras, diversifique, bebe tudo com moderação. Não, eu acho que é interessante porque a prensa francesa acaba sendo, ela acaba ficando ali no topo de uma escala evolutiva de uma pessoa que vai se interessando pelo café e ela experimenta isso, experimenta aquilo, chega ali na prensa Sim. francesa, né? Acaba sendo realmente o topo ali das opções, no meu ponto de vista. É bem legal. Não, com certeza. E até mesmo assim, quando você vai numa cafeteria, tudo, e tem as opções de você escolher, a prensa francesa, geralmente uma xicrinha é muito mais caro do que um café normal. Muito mais, né? Pois é. Bom, Qual é a temos. próxima? Olha a Marcela, Vamos... minha paciente. Vou continuar com o meu Melita. Fala pra ela, Paula. Melita é muito ruim. Pior que eu não sei sobre o Melita. Você acredita que. Assim, olha, dá uma dica que eu te dou. Se for extra forte, não compra, Não tá? compra. Não compra, não compra. E uma dica também que um amigo médico meu sempre fala: se você lê o rótulo de ingredientes e não entende o que está escrito, não compra, É entendeu? isso. Porque É aquilo é isso. É o que eu tanto de falo para os meus pacientes. aditivo, É tanto aditivo químico que você fica meio perdida, né? larga a mão. Perfeito. Pessoal, vocês têm mais alguma pergunta? Se quiserem, ainda tem mais alguns minutinhos.
Marina, eu queria aproveitar já a oportunidade. A pessoa tá falando que aprendeu bastante na live de hoje. Pelo menos vocês aprenderam de gordura e Bom, café hoje, vocês gostaram, né, gente? Ninguém mais comendo margarina. Marina assustando todo mundo, hein? sem medo de ovo, comprando o ovo certo, né? Um ovinho de mais qualidade para valer a pena. E ovo é uma coisa que a gente não pensa que tem diferença, né? Pois é, Quem- e é diferente. Já comparou a gema de um caipira, Uhum. né? Isso é clássico, isso é óbvio. Mas é muito diferente a composição, né, nutricional. Amei Nossa, todas as dicas. aí tem alguém perguntando assim, por que não café extra forte? Bom, eu Acho que falei deve no ter começo entrado da agora. live que tem uma misturadinha. O café extra forte, ele precisa ter mais cafeína e ele precisa ser mais amargo. Então, o que que acontece? Você precisa colocar algumas coisas para aumentar a quantidade de cafeína dele e geralmente, né, Marina? Foi o que eu contei aqui. O pessoal moe folha, pedacinho de tronco e tudo isso aumenta a quantidade de cafeína de fato do café. Então, por isso que eu não recomendo tomar o extra forte. Sim. Gente, eu vou Tá estudar mais sobre isso. certo? Eu fiquei intrigada. Fiquei intrigada com Ai, esse negócio. Marina, Tô meio. revoltada. Dá uma revolta, não dá? Para aumentar a cafeína, Dá. tem que colocar coisa que não presta, né? Que não é grão de café, é estranho isso. Mas Eu não enfim, sei o gente, que que você acha do descafeinado. Porque eu já vi muita gente péssimo. odiar e muita gente gostar. Péssimo. Sabe por quê? Geralmente eles fazem esse processo, né, de retirar a cafeína com alguns solventes químicos. Então, assim, depois você. Olha eu. Dentro da live sobre café, você pode falar sobre os solventes químicos utilizados no processo de retirada da cafeína do café. Porque o que a gente estuda é justamente isso: café descafeinado não vale a pena por conta dos solventes utilizados que acabam contaminando esse café e trazendo ainda mais aditivos, né? Como eu posso dizer, gente, não é inofensivo, é nocivo, que são Sim. aditivos químicos nocivos ao nosso corpo. Então, não é interessante. Eu, sinceramente, não recomendo, tá? Não recomendo, depende muito. Se você comprar um café descafeinado lá de fora, que não usa solvente, pesquisa sobre isso, tá? Qual é o processo de extração da cafeína desse café descafeinado? Geralmente, eles usam solventes, tá Não, bem? Tem mais perfeito. alguma Marina, dúvida? eu acho que por hoje é só, pelo que eu tô lendo aqui nos comentários. Queria agradecer pela oportunidade de você bater um papo aqui com a gente. O pessoal tá dando um feedback muito bom, não sei se você está Que acompanhando, mas bom! a gente Sim, agora sim. aprendeu, trocamos muita ideia nessa live. Obrigada pela oportunidade, pela disponibilidade. Foi difícil fazer a agenda bater, né? Sim, Mas foi mas muito deu bacana certo. te receber aqui. Ser super bem-vinda sempre. Obrigada. Eu que Pessoal te que quiser agradeço. conhecer o trabalho da Marina, vai lá no Instagram dela, segue, que tem muito conteúdo bom, né, Marina? Sim, eu tento, eu tento. Eu sempre busco, né, trazer algumas coisas assim que você não ouve falar sempre. Eu tento fugir daquelas publicações muito óbvias, né, que tem muita gente que segue os nutricionistas e falam que é sempre a mesma publicação, né? É sempre o mesmo tema. Óleo de coco e tal, não sei o quê. Então eu tento fugir um pouco disso, trazer uma abordagem mais mental e comportamental. Eu acredito que a reeducação alimentar ela está muito mais aqui, olha, do que de fato em você saber se faz mal ou não faz mal. Porque com a informação que roda hoje na internet, todo mundo já está cansado de saber o que faz mal e o que faz bem. Então, o que precisa ser modificado efetivamente é a cabeça, o comportamento. Então, eu invisto muito nisso e eu vejo que dá muito certo. Então, sejam super bem-vindos lá, hein, gente? Vou adorar ter vocês comigo, tirando dúvidas, tá bom? E Bom, ajudando aí no processo de reeducação alimentar. galera, muito Obrigada, obrigada a Paula. todo mundo. Imagina, eu que agradeço, Marina. Obrigada, pessoal que participou. Adorei ver vocês comentando. Beijo, se cuidem. Até mais, gente. Beijo, gente. Vou dar um beijo aqui para todo mundo que está lá no meu Instagram, ó. Marcela, que é minha seguidora, já perdeu, participante do grupo Real, já perdeu mais de 7 quilos. Dayana, tá todo mundo aqui. Olha só que fofo, as Oh, que minhas legal. pacientes. Beijo, pessoal. Beijo. Ó, sigam a Paula também. Eu vou chamar meus seguidores para poder te seguir e pegar essas dicas maravilhosas que você posta lá todos os dias. Tá bom? Tá Um jóia, gente. beijo. Beijo. Tchau, Beijo, tchau. Paulinha. Tchau.